Reinado do Dragão. As guerras do rei Aegon I. O longo reinado de Aegon I Targaryen, 1DC 37DC, foi um período sobretudo de paz, especialmente nos últimos anos. No entanto, antes da Paz do Dragão, como mais tarde os mestres da Cidadela chamaram as duas últimas décadas de seu governo, vieram as Guerras do Dragão, das quais a última foi o conflito mais cruel e sangrento de toda a história de Westeros. Embora se dissesse que as guerras da conquista tinham terminado quando Aegon foi coroado e ungido pelo Alto Septão no septo estrelado de Vila Velha, nem toda Westeros havia se submetido ainda à sua autoridade. Na dentada, os senhores das Três Irmãs haviam se aproveitado do caos da conquista de Aegon para se declararem uma nação livre e coroaram a senhora Marla da casa Sunderland como sua rainha. Como grande parte da frota Arryn havia sido destruída durante a conquista, o rei deu ordem para que seu guardião do norte, Torrhen Stark de Winterfell, reprimisse a rebelião das Irmãs, e um exército de nortenhos zarpou de Porto Branco com uma frota alugada de galés bravos, sob o comando de Sor Varric Manderly. Ao verem as velas e a súbita presença da rainha Visenya com vagar no céu acima de Villirmã, os homens das Irmãs perderam o ímpeto, logo depuseram a rainha Marla em favor do irmão mais novo dela. Ctefon Sunderland renovou sua lealdade ao Ninho da Águia, dobrou o joelho diante da rainha Visenya e entregou seus filhos de reféns como garantia de bom comportamento, um para ser criado junto dos Manderly e o outro, dos Arryn. Sua irmã, a rainha deposta, foi exilada e aprisionada. 5 anos depois, ela teve a língua cortada e passou o resto da vida com as Irmãs Silenciosas, cuidando dos honrados mortos. Do outro lado de Westeros, as Ilhas de Ferro estavam imersas no caos. A Casa Oarya havia governado os Homens de Ferro por longos séculos, mas fora extinta em uma única noite, quando Aegon derramara as chamas de Balerion sobre Arrynhal. Embora Arryn, o Negro, tivesse perecido com os filhos. Nessas chamas, Corin Volmark de Arlau, cuja avó havia sido irmã mais nova do avô de Arryn, declarou-se o legítimo herdeiro da linha negra e assumiu a coroa. No entanto, nem todos os Homens de Ferro aceitaram sua pretensão. Em velha WYK, sob os ossos de Nagga, o dragão marinho, os sacerdotes do deus afogado puseram uma coroa de madeira trazida pelo mar na cabeça de um dos seus, o homem santo descalço chamado Lodos, que se proclamou o filho vivo do deus afogado, e todos acreditavam que era capaz de realizar milagres. Outros pretendentes se declararam em grande WYK, Pique e Montrasgo, e por mais de um ano seus defensores batalharam uns contra os outros em terra e no mar. Dizia-se que as águas entre as ilhas ficaram tão cheias de cadáveres que o sangue atraiu centenas de lulas gigantes. Aegon Targaryen pôs um fim à luta. Ele desceu sobre as ilhas em 2DC, no dorso de Balerion. Com ele vieram as forças navais da Árvore, de Jardim de Cima e de Lannisporto, e até alguns dracares da Ilha dos Ursos, enviados por Torrhen Stark. Os Homens de Ferro, cujos números estavam reduzidos após um ano de guerra fratricida, ofereceram pouca resistência. Na realidade, muitos comemoraram a chegada dos dragões. O rei Aegon matou Corin Volmark com fogo negro, mas permitiu que seu bebê herdasse as terras e o castelo do pai. Em velha WYK, o sacerdote rei Lodos, suposto filho do deus afogado, invocou as lulas gigantes das profundezas para que naufragassem os navios invasores. Como isso não aconteceu, Lodos encheu as vestes com pedras e entrou no mar, para pedir conselhos ao meu pai. Milhares o seguiram. Durante anos, seus corpos inchados e mordidos por caranguejos iriam aparecer nas praias de velha WYK. Depois, surgiu a questão de quem deveria governar as Ilhas de Ferro em nome do rei. Sugeriu-se que os Homens de Ferro fossem vassalos dos Tully de Correrio ou dos Lannister de Rochedo Castelli. Alguns até defenderam que eles fossem entregues a Winterfell. Aegon ouviu cada proposta, mas, no fim, decidiu que permitiria aos Homens de Ferro que elegessem seu próprio senhor supremo. Não foi nenhuma surpresa quando eles escolheram um deles mesmos, Vicon Greyjoy, senhor ceifeiro de Pique. Lord Pique jurou lealdade ao rei Aegon, e o dragão foi embora com suas frotas. Contudo, a autoridade de Greyjoy se limitava apenas às Ilhas de Ferro. Ele renunciou a todos os direitos às terras que a Casa Oarya havia capturado no continente. Aegon cedeu o castelo arruinado de Arrynhal e seus domínios a Sor Kenton Coeres, seu mestre de armas em Pedra do Dragão, mas exigiu que ele aceitasse Lord Edmund Tully de Correrio como suzerano.
O recém-intitulado Lord Kenton tinha 2 filhos fortes e um neto rechonchudo para garantir a sucessão, mas, como sua primeira esposa fora levada pela febre maculosa 3 anos antes, ele aceitou também tomar como esposa uma das filhas de Lord Tully. Com a submissão das 3 irmãs e das Ilhas de Ferro, toda Westeros ao sul da muralha passou a ser governada por Aegon Targaryen, exceto Dorne. Então foi a Dorne que o dragão dirigiu sua atenção em seguida. Antes, Aegon tentou conquistar os dorneses com palavras, enviando a Lança Solar uma delegação de altos senhores, mestres e septões para conferenciar com a princesa Meria Martell, a suposta rã amarela de Dorne, e persuadi-la das vantagens de unir os reinos. As negociações seguiram por quase um ano, mas nada conseguiram. Costuma-se situar o início da Primeira Guerra Dornesa em 4 DC, quando Rhaenys Targaryen voltou a Dorne. Dessa vez, ela levou fogo e sangue, tal como havia ameaçado. Nas costas de Meraxes, a rainha desceu de um límpido céu azul e incendiou Vila Tabueira, e as chamas saltaram de barco em barco até toda a foz do Sangue Verde ficar abarrotada de destroços queimados, e mesmo de Lança Solar era possível enxergar a coluna de fumaça. Os habitantes da cidade flutuante fugiram para o rio, para se abrigar das chamas, então morreram menos de 100 no ataque, mais deles por afogamento do que por fogo de dragão. No entanto, sangue foi derramado pela primeira vez. Longe dali, Orys Baratheon liderou 1000 cavaleiros seletos pelo caminho do espinhaço, enquanto Aegon em pessoa marchava pelo Passo do Príncipe à frente de um exército de 30.000 homens, incluindo quase 2.000 cavaleiros montados e 300 senhores e vassalos. Lord Arlan Tyrell, Guardião do Sul, teria dito que eles possuíam forças mais que suficientes para esmagar qualquer exército dornês que tentasse resistir, mesmo sem Aegon e Balerion. Não há dúvida de que ele tinha razão nisso, mas a questão nunca foi posta à prova, pois os dorneses nunca deram combate. Eles apenas recuaram diante das hostes do rei Aegon, incendiando as plantações nos campos e envenenando todos os poços. Os invasores encontraram as torres de vigia dornesas nas Montanhas Vermelhas demolidas e abandonadas. Nos passos elevados, a vanguarda de Aegon encontrou o caminho bloqueado por uma muralha de carcaças de ovelhas, totalmente tosquiadas e podres demais para servir de alimento. As reservas de comida e ração do exército do rei já estavam baixas quando eles saíram do Passo do Príncipe para encarar as areias dornesas. Ali, Aegon dividiu suas forças, enviando Lord Tyrell ao sul contra o Touro Ler, senhor da Toca do Inferno, enquanto ele próprio se voltou para o leste, para sitiar Lord Fowler em Alcance Leste, seu baluarte nas montanhas. Foi o 2º ano de outono, e se acreditava que o inverno não tardaria a chegar. Nessa estação, os invasores esperavam que o calor dos desertos fosse menor, e a água, mais abundante. Mas o sol dornês se revelou inclemente. Durante a marcha de Lord Tyrell rumo à Toca do Inferno, naquele calor os homens bebiam mais, e cada poço e oásis no caminho do exército havia sido envenenado. Os cavalos começaram a morrer, mais a cada dia, seguidos por aqueles que os montavam. Os orgulhosos cavaleiros descartaram seus estandartes, seus escudos, a própria armadura. Lord Tyrell perdeu 1/4 de seus homens e quase todos os cavalos para as areias dornesas e, quando finalmente chegou à Toca do Inferno, encontrou-a abandonada. O ataque de Orys Baratheon não se saiu muito melhor. Os cavalos dele sofreram nas encostas pedregosas dos passos estreitos e sinuosos, mas muitos empacaram de vez quando alcançaram as partes mais íngremes da estrada, onde os dorneses haviam entalhado degraus nas montanhas. Pedregulhos caíram sobre os cavaleiros da mão, obra de defensores que os homens da tempestade nunca viram. No ponto onde o caminho do espinhaço cruzava o rio Wyl, arqueiros dorneses apareceram de repente, enquanto a coluna atravessava uma ponte, e choveram milhares de flechas. Quando Lord Orys deu ordem para que seus homens recuassem, uma enorme avalanche bloqueou a retirada deles. Sem meios de seguir adiante ou recuar, os homens da tempestade foram aniquilados feito porcos em um curral. Orys Baratheon foi poupado, junto com mais uma dúzia de senhores que poderiam valer um resgate, mas eles foram capturados por Wyl de Wyl, o brutal senhor das montanhas conhecido como Amante de Viúvas. Já o rei Aegon teve mais sucesso. Em marcha rumo ao leste pelos sopés, onde os córregos das montanhas proporcionavam água, e havia caça em abundância nos vales,
ele fez uma poderosa investida contra o castelo Alcance Leste e conquistou Paloferro após um rápido cerco. O senhor da Penha havia morrido recentemente, e seu intendente se rendeu sem resistir. Mas ao leste, Lord Toland de Colina Fantasma enviou seu campeão para desafiar o rei em combate individual. Aegon aceitou e matou o homem, mas em seguida descobriu que aquele não era o campeão de Tolan, apenas seu bobo. O verdadeiro Lord Tolan havia fugido. Também fugida estava Meria Martell, a princesa de Dorne, quando o rei Aegon desceu em Lança Solar montando Balerion, para se encontrar com sua irmã Rhaenys. Após incendiar Vila Tabueira, ela havia conquistado Limoeiros, Matamalhada e Água-Fede, aceitando as reverências de velhas e crianças, mas sem jamais encontrar um inimigo de fato. Até mesmo a cidade periférica junto às muralhas de Lança Solar estava parcialmente deserta e as pessoas que lá ficaram se recusaram a revelar o paradeiro dos senhores dorneses e da princesa. A rã amarela derreteu nas areias, disse a rainha Rhaenys ao rei Aegon. A resposta de Aegon foi uma declaração de vitória. No grande salão de Lança Solar, ele se reuniu com os dignitários remanescentes e anunciou que Dorne agora fazia parte do reino, que dali por diante eles seriam seus fiéis súditos, que os antigos senhores eram rebeldes e criminosos. Foram oferecidas recompensas pela cabeça deles, especialmente a da rã amarela, a princesa Meria Martell. Lord Jon Rosby foi nomeado castelão de Lança Solar e guardião das areias e governaria Dorne em nome do rei. Intendentes e castelães foram indicados para todos os outros territórios e castelos que o conquistador havia tomado. Então o rei Aegon e suas hostes voltaram pelo caminho de onde vieram, ao oeste, pelos sopés e através do Passo do Príncipe. Eles mal haviam chegado a Porto Real quando Dorne rompeu as suas costas. Lanceiros dorneses apareceram do nada, como flores do deserto após uma chuva. Alcance Leste, Paloferro, Penha e Colina Fantasma foram reconquistadas em uma quinzena, e as guarnições reais, passadas na espada. Os castelães e intendentes de Aegon só tiveram permissão para morrer depois de um longo tormento. Dizia-se que os senhores dorneses apostaram quem conseguiria manter seus prisioneiros vivos por mais tempo enquanto os desmembravam. Lord Rosby, castelão de Lança Solar e guardião das areias, foi agraciado com um fim mais generoso do que grande parte dos outros. Depois que os dorneses surgiram da cidade periférica para recuperar o castelo, ele teve mãos e pés amarrados, foi arrastado até o topo da Torre da Lança e jogado de uma janela por ninguém menos que a idosa princesa Meria em pessoa. Em pouco tempo, restou apenas Lord Tyrell e seu exército. O rei Aegon deixará Tyrell para trás ao ir embora. A Toca do Inferno, um castelo forte junto ao Rio Sulfuroso, era considerada bem localizada para lidar com qualquer revolta. Mas o rio era rico em enxofre, e os peixes pescados nele provocaram doenças nos homens de Jardim de Cima. A casa Corgile de Arenito nunca se rendera, e lanceiros de Corgile abatiam os grupos de caça. As patrulhas de Tyrell sempre que eles avançavam muito para o leste. Quando a notícia da defenestração de Lança Solar chegou à Toca do Inferno, Lord Tyrell reuniu o que restava de suas forças e partiu deserto adentro. Sua intenção declarada era capturar Vaite, marchar ao leste à margem do rio, reconquistar Lança Solar e a cidade periférica e castigar os assassinos de Lord Rosby. No entanto, em algum lugar nas areias vermelhas ao leste da Toca do Inferno, Tyrell e seu exército inteiro desapareceram. Nenhum deles jamais foi visto outra vez. Aegon Targaryen não era de aceitar derrotas. A guerra se prolongaria por mais 7 anos, embora, depois de 6 DC, o conflito tenha degenerado até se tornar uma série sangrenta e interminável de atrocidades, incursões e retaliações, interrompida por longos períodos de inatividade, uma dúzia de tréguas curtas e vários assassinatos. Em 7 DC, Orys Baratheon e os outros senhores capturados no caminho do espinhaço foram devolvidos a Porto Real, em troca de seu peso em ouro, mas quando eles voltaram, descobriu-se que o amante de viúvas havia decepado a mão da espada de cada um dos homens, para que eles nunca mais pegassem em armas contra Dorne. Em retaliação, o rei Aegon em pessoa desceu com Balerion sobre os baluartes dos WYL nas montanhas, e reduziu meia dúzia das fortalezas e torres a massas de pedra derretida. Os WYL, porém, refugiaram-se em cavernas e túneis sob as montanhas, e o amante de viúvas viveu por mais 20 anos. Em 8 DC,
Um ano muito árido, salteadores dorneses cruzaram o mar de Dorne com navios fornecidos por um rei pirata dos degraus, atacando meia dúzia de cidades e vilarejos na costa sul do Cabo da Fúria e provocando incêndios que se alastraram por metade da Mata de Chuva. Fogo por fogo, teria dito a princesa Meria. Isso era algo que os Targaryen não podiam permitir que passasse sem resposta. Mais tarde, no mesmo ano, Visenya Targaryen apareceu nos céus acima de Dorne, e as chamas devagar se derramaram sobre Lança Solar, Limoeiros, Colina Fantasma e Penha. Em 9 DC, Visenya voltou, dessa vez voando ao lado do próprio Aegon, e Arenito, Vaite e a Toca do Inferno arderam. A resposta de Dorne veio no ano seguinte, quando Lord Fowler liderou um exército pelo Passo do Príncipe e adentrou a Campina, avançando com tanta rapidez que pôde incendiar uma dúzia de vilarejos e capturar o grande castelo fronteiriço Nocticantiga antes que os senhores da Marca se dessem conta da presença do inimigo. Quando as notícias do ataque chegaram a Vila Velha, Lord Igotover enviou seu filho Adon com uma força poderosa para reconquistar Nocticantiga, mas os dorneses haviam se preparado justamente para isso. Sob o comando de Sor Joffrey Dayne, um segundo exército dornês saiu de Tombastela e atacou a cidade. As muralhas de Vila Velha se revelaram fortes demais para os dorneses, mas Dayne queimou campos, fazendas e vilarejos em um raio de 20 léguas em torno da cidade e matou Garmon, o filho mais novo do Lord Igotover, quando o rapaz liderou uma surtida contra ele. Sor Adon Igotover chegou a Nocticantiga e descobriu que Lord Fowler já havia incendiado o castelo e passado a guarnição na espada. Lord Caron, com esposa e filhos, fora levado de volta a Dorne como refém. Em vez de persegui-los, Sor Adon marchou imediatamente de volta a Vila Velha para liberar a cidade, mas Sor Joffrey e seu exército também haviam desaparecido pelas montanhas. O velho Lord Manfred Igotover morreu pouco tempo depois. Sor Adon o sucedeu como senhor da Torre Alta, e Vila Velha clamou por vingança. O rei Aegon voou com Balerion até Jardim de Cima para conferenciar com seu Guardião do Sul, Mastel Tyrell, o jovem senhor, exibiu grande relutância em contemplar outra invasão a Dorne após o destino que havia acometido seu pai. Mais uma vez o rei lançou seus dragões contra Dorne. Aegon em pessoa caiu sobre Alcance Leste, prometendo transformar a sede dos Fowler em um segundo arrenhal. Visenya e Vhagar levaram fogo e sangue a Tombastela, e Rhaenys e Meraxes voltaram uma vez mais à Toca do Inferno, onde ocorreu uma tragédia. Os dragões dos Targaryen, criados e treinados para a batalha, haviam atravessado tormentas de lanças e flechas em muitas ocasiões e pouco sofreram. As escamas de um dragão adulto eram mais rígidas que aço, e até mesmo as flechas que as atingiam raramente penetravam o bastante para fazer mais do que enfurecer as grandes criaturas. Porém, quando Meraxes se aproximou da Toca do Inferno, um defensor no topo da torre mais alta do castelo disparou uma balista, e um dardo de ferro com 1 metro de comprimento atravessou o olho direito do dragão da rainha. Meraxes não morreu instantaneamente, mas desabou na terra em agonia mortal, destruindo a torre e uma grande porção da muralha da Toca do Inferno em seus estertores finais. Até hoje não se sabe se Rhaenys Targaryen morreu antes ou depois de seu dragão. Há quem diga que ela foi lançada da cela e morreu com a queda, ou que ela foi esmagada debaixo de Meraxes no pátio do castelo. Alguns boatos afirmam que a rainha sobreviveu à queda do dragão, mas teve uma morte lenta e dolorosa nas masmorras do Zuler. Provavelmente ninguém jamais saberá as circunstâncias verdadeiras de seu fim, mas Rhaenys Targaryen, irmã e esposa do rei Aegon pereceu na Toca do Inferno, em Dorne, no ano 10 depois da conquista. Os 2 anos seguintes foram os anos da ira do dragão. Todos os castelos de Dorne arderam repetidamente a cada retorno de Balerion e Vhagar. Algumas porções das areias em torno da Toca do Inferno foram transformadas em vidro, tamanho era o calor do sopro flamejante de Balerion. Os senhores dorneses foram obrigados a se esconder, mas nem isso lhes garantiu a segurança. Lord Fowler, Lord Vaite, a Senhora Tola e 4 senhores da Toca do Inferno foram assassinados, um após o outro, pois o Trono de Ferro havia oferecido uma fortuna em ouro pela cabeça de qualquer senhor dornês. No entanto, só 2 dos assassinos viveram para receber a recompensa, e os dorneses lançaram suas represálias, pagando sangue com sangue. Lord Conington de Poleiro do Grifo foi morto durante uma caçada. Lord Mertis de Matabruma, envenenado junto com todo mundo em sua residência por um barril de vinho dornês.
e Lord Fel, sufocado em um bordel de Porto Real. E os próprios Targaryen tampouco foram ignorados. O rei sofreu 3 atentados, e em 2 dessas ocasiões ele teria morrido não fossem seus guardas. A rainha Visenya foi atacada uma noite em Porto Real. 2 de seus acompanhantes foram mortos antes que a própria Visenya abatesse o último agressor com Irmã Sombria. O ato mais infame dessa era sangrenta ocorreu em 12 DC, quando WYL de WYL, o amante de viúvas, chegou de surpresa para o casamento de Sor John Cafferin, herdeiro de Faunton, com Alice Oakiar, filha do senhor de Carvalho Velho, após entrar por uma poterna que fora aberta por um criado. Traidor, os atacantes de WYL mataram o Lord Oakiar e a maioria dos convidados, e então obrigaram a noiva a olhar enquanto castravam seu marido. Depois, eles se revezaram para estuprar a senhora Alice e suas aias e, por fim, venderam-nas a um traficante de escravos miriano. Àquela altura, Dorne já era um deserto fumegante, afligido por fome, pragas e pestilências. Uma terra devastada, diziam os mercadores das cidades livres. Contudo, a Casa Martell permanecia insubmissa, imbatível, inquebrável, como rezava seu lema. Um cavaleiro dornês, levado diante da rainha Visenya como prisioneiro, insistiu que Meria Martell preferia ver seu povo morrer a se tornar escravo da casa Targaryen. Visenya respondeu que ela e seu irmão atenderiam com prazer ao desejo da princesa. Idade e doença finalmente realizaram o que dragões e exércitos não conseguiram. Em 13 DC, Meria Martell, a rã amarela de Dorne, morreu na cama, enquanto, insistiam seus inimigos, mantinha relações íntimas com um cavalo. Seu filho, Nimor, sucedeu-a como senhor de Lança Solar e príncipe de Dorne. Com 60 anos, já de saúde frágil, o novo príncipe dornês não tinha disposição para mais massacres. Ele começou o reinado enviando uma delegação a Porto Real, para devolver o crânio do dragão Meraxes e oferecer ao rei Aegon condições para a paz. Sua própria herdeira, sua filha Deria, liderou a comitiva. As propostas de paz do príncipe Nimor enfrentaram forte resistência em Porto Real. A rainha Visenya se opunha ferrenhamente. Nada de paz sem submissão, declarou ela, e seus amigos no conselho do rei ecoaram suas palavras. Horus Baratheon, que em seus anos finais se tornará um velho encurvado e amargo, defendeu que a princesa Deria fosse devolvida ao pai sem uma das mãos. Lord Oakiar enviou um corvo com a sugestão de que a menina dornesa fosse oferecida no bordel mais imundo de Porto Real, até que todos os mendigos da cidade tenham podido se saciar com ela. Aegon Targaryen rejeitou todas essas propostas. A princesa Deria viera na condição de emissária sob a bandeira da paz, e ele jurou que ela não sofreria mal algum sob seu teto. O rei estava cansado da guerra, todos concordavam, mas conceder a paz aos dorneses sem submissão seria equivalente a dizer que Rhaenys, sua amada irmã, havia morrido em vão, que todo o sangue, todas as mortes, de nada serviram. Os senhores em seu pequeno conselho o alertaram ainda que uma paz assim poderia ser vista como sinal de fraqueza, e talvez incentivasse novas rebeliões, que então precisariam ser reprimidas. Aegon sabia que a Campina, as Terras da Tempestade e a Marca haviam sofrido terrivelmente durante o conflito e não perdoariam, nem esqueceriam. Até em Porto Real, o rei não se atrevia a permitir que os dorneses saíssem do Aegon Forte sem uma potente escolta, por receio de que o povo da cidade os despedaçasse. Por todos esses motivos, afirmou o grande mestre Luca mais tarde, o rei estava prestes a recusar as propostas de Dorne e continuar com a guerra. Foi nesse momento que a princesa Deria entregou ao rei uma carta selada de seu pai, apenas para seus olhos, sua graça. O rei Aegon leu as palavras do príncipe Nimor diante de toda a corte, impassível e calado, sentado no trono de ferro. Depois, quando se levantou, dizem que pingava sangue de sua mão. Ele queimou a carta e nunca mais falou dela, mas, naquela noite, montou em Balerion, e voou sobre as águas da torrente da Água Negra até a montanha fumegante de Pedra do Dragão. Quando voltou na manhã seguinte, Aegon Targaryen aceitou os termos oferecidos por Nimor. Pouco depois, assinou um tratado de paz eterna com Dorne. Até hoje, ninguém sabe dizer com certeza o que havia na carta de Deria. Há quem diga que era um simples apelo de um pai para outro, palavras sinceras que comoveram o coração do rei Aegon. Outros insistem que era uma lista de
todos os senhores e cavaleiros nobres que haviam perdido a vida durante a guerra. Certos septões chegaram até a sugerir que a missiva estava enfeitiçada, que a rã amarela a escrevera antes de morrer, com um frasco do sangue da própria rainha Rhaenys, para que o rei fosse incapaz de resistir à maligna magia. O grande mestre Clegg, que foi a Porto Real 20 anos depois, concluiu que Dorne já não tinha mais forças para lutar. Movido pelo desespero, sugeriu Clegg, o príncipe Nimor talvez tenha ameaçado, caso a paz fosse rejeitada, contratar os homens sem rosto de bravos para matar o filho e herdeiro do rei Aegon com a rainha Rhaenys, o pequeno Aenys, na época com apenas 6 anos. Talvez fosse isso, mas ninguém jamais saberá de fato. E assim se encerrou a Primeira Guerra Dornesa. 13 DC. A rã amarela de Dorne realizará o que Arryn, o Negro, os dois reis e Torrhen Stark não conseguiram, ela derrotar Aegon Targaryen e seus dragões. Contudo, ao norte das Montanhas Vermelhas, suas táticas lhe renderam apenas escárnio. Entre os senhores e os cavaleiros nos reinos de Aegon, coragem dornesa se tornou um termo debochado para covardia. A rã pula para dentro da toca quando ameaçada registrou um escriba. Outro disse, Meria lutou como uma mulher com mentiras, trapaças e bruxarias. A vitória dornesa, se é que pode ser chamada de vitória, foi vista como desonrosa, e os sobreviventes do conflito e os filhos e irmãos dos que haviam perecido prometeram uns aos outros que ainda chegaria o dia do acerto de contas. A vingança deles precisaria esperar outra geração, e a ascensão de um rei mais jovem e sanguinário. Embora Aegon, o Conquistador, viesse a ocupar o trono de ferro por mais 24 anos, o conflito dornês foi sua última guerra,